Quem tem Bíblia me acompanha na leitura do texto sagrado. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Está escrito em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Vamos ler o versículo de número 2. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Mais uma vez, apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, porém a sarça não se consumia. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Tecladista aí, pode deixar Deus te usar aí. Pode ser a mesma pegada aquela do Santo dos Santos. Permanece essa pegada aí, Deus te use, viu? Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite em nossa igreja e podermos juntos adorar a Deus e também meditarmos um pouco da palavra do Senhor. Aqui, nesse texto que nós lemos, antes de chegar justamente aqui, ao qual lemos nesta noite, a respeito do episódio em que Moisés viveu e vivenciou, vale a pena um pouco lembrar sobre a história, rapidamente, de Moisés. Havia passado um decreto no Egito, e esse decreto no Egito que Faraó havia colocado, quando ele viu que o povo hebreu estava crescendo de uma forma extraordinária, o povo hebreu já tinha passado os limites de número de pessoas e que estavam ali morando no Egito, no início a convite, mas depois de anos, depois de José, agora já não é mais como convidados, mas se tornam escravos de Néspota, de um grande rei como Faraó, um homem que não amava este povo e odiava este povo. Ele vê o crescimento deste povo, ele baixa um decreto para que todas as mulheres grávidas, quando viessem dar à luz a um menino, as parteiras que faziam o parto naquela época, era para avisar o rei. E os meninos que nascessem, eles eram para ser mortos, jogados no Nilo. Mas as moças, as meninas que nascessem, era para preservar sua vida, para que não viesse dar uma continuidade. Faraó está preocupado do crescimento do povo de Israel, o povo hebreu. A Bíblia diz que nessa época, então, uma mulher dá à luz, e quando esta mulher dá à luz, ela ganha o seu filho, e ela coloca este menino escondido por 3 meses, porque ela jamais queria entregar seu filho à morte. Ela jamais tinha esse pensamento, jamais passou na sua mente de querer doar o seu filho para a morte, de avisar que o seu filho havia nascido, havia ganhado um filho homem, um menino. Ela suporta este tempo por aproximadamente 3 meses. Por 3 meses ela oculta, por 3 meses ela esconde, por 3 meses aquele menino fica junto com a sua mãe. Mas quando chega nos 3 meses, ela se sente obrigada, ela se sente na obrigação de fazer alguma coisa, porque não tinha mais o que fazer, porque o menino estava crescendo. Diga assim comigo: o menino crescia. Agora veja, este menino, ele era um projeto de Deus. Alguém pegou aqui. Este menino, ele era projeto poderoso de Deus.
Agora veja, Faraó havia colocado o decreto: não é para nascer nenhum menino, e se nascer é para morrer, é para jogar no rio Nilo. Agora veja, o projeto de Deus começa a crescer, desenvolver, e quando Faraó tenta tragar este projeto, quando os demônios tentam abortar este projeto, quando o Satanás, os demônios, enfim, os principados e potestades tentam acabar com este projeto, agora Deus dá uma outra dimensão, Deus faz brotar um outro caminho, Deus faz criar uma nova forma, para que este projeto não sucumba, para que este projeto não morra. Durante 3 meses, ela ocultou o seu filho, mas o menino crescia. Aqui eu faço um parênteses. Muitas vezes, achamos que por Deus nos escolher, muitas vezes achamos, por Deus nos escolher, nos capacitar e querer nos usar poderosamente, mas nós achamos que já é o tempo, que já é a hora, que já é a nova fase de Deus na nossa vida, mas circunstâncias começam a brotar em nossa vida e nós ficamos no anonimato, nós começamos a ficar em oculto e achamos que Deus esqueceu do projeto, Deus esqueceu da sua promessa, Deus esqueceu que um dia iria nos usar. Mas o que você não sabe é que mesmo você estando no oculto, no anonimato, em segredo, em secreto, Deus vai continuar dando crescimento a você, mesmo que os demônios venham chegar até ti, mesmo que o inferno venha se lançar contra ti. Mas se você é projeto de Deus, não vai ter nada que venha parar o crescimento de Deus na sua história de vida. Você vai continuar a crescer. O menino crescia, o projeto de Deus crescia, mas agora a sua mãe, ela pensa assim: eu vou fazer uma cesta, vou colocar betume, vou ajeitar essa cestinha, vou colocar ele dentro e vou jogar no rio Nilo, na margem, e vou esperar que Deus faça alguma coisa por ele, mas eu não vou entregá-lo para ser morto. Ela ajeita um cestinho, ela arruma aquele cesto, ela coloca o seu filho ali, ela coloca o projeto de Deus ali, e ela joga na beira daquele rio Nilo. Agora veja, o rio Nilo, pastor Jefferson, ele até os dias de hoje tinha as grandes feras, o grande crocodilo Leviatã ali estava. Por que nenhum crocodilo, nenhuma fera tocou neste menino? Porque este menino era projeto de Deus. Quando é projeto de Deus, não tem demônio que vai querer tragar este projeto ou querer fazer alguma coisa contra ele, porque ele é de Deus. Ele é de Deus. Projeto de Deus não morre. Projeto de Deus não vem falir, não. Projeto de Deus pode parar por um tempo, projeto de Deus pode estar escondido, mas na hora certa ele vai crescer, e ele vai desenvolver, e ele vai aparecer. Agora veja, este menino está ali dentro daquele bercinho, aquele cestinho. A Bíblia nos fala que a filha de Faraó, ela desce para tomar um banho, e com ela desce as suas donzelas. As donzelas descem com ela, e elas vão tomar um banho. Aqui no capítulo de número 2 fala a respeito disso. Versículo 5, a Bíblia diz que desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Agora veja, tem ponto, e continua dizendo assim: vendo ela o cesto no carriçal. Quem é que viu o cesto? Foi as donzelas ou foi a filha de Faraó? Filha de Faraó. Por que as donzelas que estavam na beira, pastor Silci, por que elas não viram? Sabe por quê, igreja? Que foi não foi as donzelas que viram,
porque elas não poderiam pegar o menino e guardá-lo e protegê-lo da morte. Mas a filha de Faraó podia, porque era filha, era a princesa do palácio. Então eu quero que você entenda: Deus só dá projeto para aquele que pode sustentá-lo e fazê-lo com que ele venha ter vida. Deus não vai dar um projeto para alguém que vai jogar fora, para alguém que não vai dar valor, para alguém que não vai dar sustentabilidade para esse projeto, para alguém que olha e não dá importância para ele. Deus vai dar para aqueles que vão guardar, para aqueles que vão amar, para aqueles que vão sonhar o projeto e para aqueles que vão dar a continuidade desse projeto. Aí veja, o menino é criado, o menino desenvolve. Eu vou indo, porque as nossas horas não ajudam. Esse menino cresce, ele é criado dentro do palácio do rei. Sabemos da sua história. Sabemos que quando ele já era moço, já estava andando no meio dos seus irmãos, ele via que os seus irmãos hebreus eram escravizados, eram escorraçados, eram maltratados. Ele poderia ter nascido dentro, se criado dentro do palácio. Ele poderia ter se criado nas comidas maravilhosas do rei. Mas ele, o seu coração não estava naquela comida. O seu coração não estava no palácio. O seu amor não estava no reino. O seu amor estava em Deus e na compaixão dos seus irmãos. A riqueza não subiu à sua cabeça, o poder e a autoridade não subiu na sua cabeça. Deus só dá algo para alguém que sabe guardar e sabe valorizar, e também que olha para os seus irmãos, a necessidade dos seus irmãos, as dificuldades dos seus irmãos, que não corrompe o seu caráter, que não corrompe a sua personalidade, que não corrompe os seus valores éticos, morais e espirituais. Esse Deus vocaciona, esse Deus chama, porque sabe que com ele o diabo, o inferno não tem poder e nem autoridade. Ele vê o seu irmão sendo espancado, ele defende o seu irmão hebreu, ele mata aquele egípcio que estava escorraçando o seu irmão, ele enterra o egípcio na areia. Passa-se um pouco, então ele é descoberto, e então ele foge, ele sai do Egito, ele sai das maravilhas do Egito, e ele vai embora para o deserto. Ele vai embora para o deserto. Ele se esconde no deserto. A história nos fala que lá no deserto ele encontra seu sogro, que depois seria sogro. Ele encontra Jetro, ele conhece a sua família. Ele vive com a sua esposa. Passa-se 40 anos. 40 anos. 40 anos. Não é 40 dias, irmãos. Não é 40 horas. São 40 anos. Ele já se esquece de tudo no Egito. Ele está adaptado no deserto. Ele consegue viver acampado lá. Ele está guardando e protegendo as ovelhas do seu sogro. Ele está em paz. Ele já aprendeu a conviver ali. Ele já aprendeu a sobreviver ali naquele ambiente. Muitas vezes nós não conseguimos nos familiarizar no ambiente. Lutamos contra aquele lugar. Lutamos até mesmo querendo lutar contra Deus, a vontade divina. E aí se torna ruim para a nossa alma, porque estamos lutando e não queremos estar num certo lugar, e não aceitamos o trabalhar de Deus,
Nós aceitamos o tempo de Deus e queremos que venha ser em nosso tempo, em nossa hora, em nossa fase, em nosso momento, e não sabemos que estamos despreparados. É Deus que sabe o tempo das coisas, é Deus que sabe o tempo que vai realizar a sua obra, que vai cumprir promessas, que vai realizar sonhos, que vai dar a hora da virada, enfim, é no tempo divino, porque Ele sabe que nós ainda não estamos prontos, que nós ainda não estamos maduros, que nós ainda não estamos suficientemente preparados para assumir uma grande obra. Então é no deserto que Deus nos coloca. Deserto não é lugar de morrer, deserto é lugar de aprendizagem. O deserto é lugar de você aprender a se virar sozinho e viver também na dependência do eterno Deus, Criador de todas as coisas. Deserto é uma escola, e que por mais que você saia deste deserto, você não pode bater no peito e dizer que foi 100% aprovado, porque é uma escola. A escola só vai terminar o dia que nós subirmos para os céus. Aí sim você vai poder bater no peito e dizer: eu fui aprovado, cheguei no meu lugar, que é o qual eu tinha como destino, é o céu dos céus dos céus. Mas enquanto nós não chegarmos lá, nós estamos todos os dias e todas as horas em fase de escola, de aprendizagem. Estamos no deserto de Deus, mas não te preocupa, você não está no deserto do homem, você está no deserto de Deus. E se você está no deserto de Deus, Deus vai cuidar de ti. Levante a sua mão para glorificar o nome do Todo-Poderoso. Se você hoje se encontra nessa situação, com a sua mão levantada, glorifique o nome do Deus Todo-Poderoso, porque o mesmo Deus de Moisés está aqui nesta noite, falando com a tua alma, dizendo para você ter paz e tranquilidade. Vai chegar a hora. Ele está lá, ele se acostuma, e por ele se acostumar, ele se tranquiliza, ele fica calmo, está acostumado, ele se levanta todo dia, a sua tarefa ele faz todos os dias. É tediosa, mas já está acostumado. O que ele não sabe é que Deus está trabalhando por trás dos bastidores. Deus está deixando o tempo curar Moisés. Deus está deixando o tempo forjar o caráter de Moisés cada vez mais. A personalidade de Moisés cada vez mais sendo forjada pelo Deus Todo-Poderoso. Mas sempre tem um dia, e sempre tem a hora, em que Deus vai ter um encontro com você no deserto. Chegou o momento em que Deus, Ele para tudo para te ouvir. Ele para tudo para falar contigo. Ele para tudo para te dar atenção. Ele para tudo para descer aonde você está, para ter um particular com a tua vida. Mas será que Deus se manifestaria em pleno deserto? Mas é os lugares aonde Deus mais se manifesta, é no deserto. Moisés, agora veja, no capítulo número 3 que nós lemos, Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro. Ele está em Midian, e ele vai para a região ocidental do deserto. Ele chega até um lugar chamado Horebe, e ele, a Bíblia nos diz que apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. O anjo do Senhor apareceu no meio de uma sarça. Moisés vivia no deserto, trabalhava no deserto, convivia com o deserto. No deserto é acostumado a ver sarça, porque a sarça, ela se cria, se forma em ambientes de deserto. Então Moisés, vendo uma sarça pegando fogo, para ele era normal.
Era normal. Por que normal? Olha o sol do deserto, região seca, sem chuva. Moisés convivendo no deserto, ele vendo uma sarça pegando fogo, para ele era normal. Ele estava indo com o rebanho, ele enxergava e via a sarça queimando. Quando ele voltava, a sarça já tinha se acabado, estavam as ruínas da sarça. Para ele era normal. Mas veja que quando a Bíblia nos fala aqui no versículo de número 3, então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Opa, pare um pouquinho. Por que que Moisés considera uma sarça pegando fogo como uma maravilha? Por que que antes, outrora, todas as sarças que ele viu, que ele enxergou, não chamou sua atenção como essa desse dia chamou sua atenção? Porque as outras sarças, quando o fogo pegava, era um fogo natural, queimava, torrava, acabava. Mas quando Moisés olhou para aquela sarça, chamou-lhe a atenção de Moisés, porque Moisés não sabia, pastor, que era Deus ali. Até então Moisés não sabia que Deus estava no meio daquela sarça. Ele olha para a sarça e ele vê ela pegando fogo, e ele disse consigo mesmo no versículo 3: irei para lá e verei essa maravilha. Por que maravilha? Porque era algo anormal, era algo sobrenatural. Uma sarça começar a arder em fogo, mas não pegar fogo. O fogo estava na sarça, mas ela não era queimada. E ele olhava e via aquele fogo que parecia que estava consumindo ela, mas ela não se acabava nunca. Ele pensou: isso é algo maravilhoso, eu vou lá olhar. Ele se aproxima para ver, e quando ele chega perto para ver, no meio da sarça, Deus estava, e Deus o chama dizendo: Moisés. Pastor Ademir, Moisés, Moisés. Por que que Deus cita o nome de Moisés? Porque até então ele não sabia que era Deus que estava ali. Ele viu algo sobrenatural, de o fogo pegar na sarça, mas a sarça não se consumir. Ele volta para ver a maravilha, e quando ele volta para ver a maravilha, então Deus fala no meio daquela sarça dizendo: Moisés, Moisés. Moisés não sabia quem era, mas a voz de Deus estava chamando ele pelo nome, dizendo: eu te conheço, tu estás 40 anos aqui, mas eu sei quem tu és. Eu sei de onde tu veio, e eu sei porque tu estás aqui, e também sei o que tu irás fazer no futuro, porque eu sou o Deus da sua vida. Ele não sabia quem era aquela voz, mas quando ele ouve a voz, ele fica perplexo, porque esta voz está chamando ele pelo nome, dizendo: Moisés, Moisés. E quando ele ouve esta voz, que era a própria voz de Deus, ele está dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. O interessante é quando ouvimos a voz de Deus no deserto. O interessante é quando ouvimos Deus bradar, citar o nosso nome, chamar o nosso nome. Oh, aleluia. Aí no mundo, Satanás coloca tantos apelidos nas pessoas. Pessoas que foram discriminadas, pessoas jogadas mais da sociedade, é tanto apelido, coisas horríveis.
coisas assim que a gente olha e vê, fica até com pena, lamenta. Mas eu vejo um Deus tão amoroso, um Deus tão misericordioso, que apesar das nossas miserabilidades, apesar das nossas falhas, Ele não te chama por apelido, Ele não te chama por nada a não ser pelo teu próprio nome. O Senhor que está bradando nesta noite, chamando o teu nome, dizendo para você que você tem valor e que Ele ainda conta para um projeto poderoso na sua vida. Levante a sua mão e diga nesta noite como Moisés: Senhor, eis-me aqui nesta noite. Senhor, eis-me aqui nesta noite. Aleluia. Choramagar, suramagarabagas. Agora que eu chego na mensagem, mas vai ser bem rápido. Era uma introdução. Deus chega, Deus entra no meio da sarça. Diga assim: Deus, mais uma vez, diga comigo: Deus entrou no meio da sarça. Se Deus não entra no meio da sarça, a sarça se queima. Se a sarça se queima, ela se consome. Se ela se consome, Moisés não olharia para ela, porque para ele era normal isso acontecer. Então há algo sobrenatural que precisa acontecer nessa sarça, de ela queimar, mas ela não se consumir, para que chame a atenção desse homem, e para que ele volte e olhe, e quando ele volte e olhe para ela, Deus venha falar com ele. O que eu estou aprendendo aqui é que Deus se manifesta no meio dela. E quando Deus se manifesta no meio dela, a glória de Deus, o fogo de Deus se manifesta no meio dela. E ela não pega fogo, não se consome, porque Deus está ali. E o que Deus está fazendo com ela? Deus está dando para ela resistência. Diga assim comigo: resistência. Mais uma vez, resistência. Mais uma vez, resistência. Mais uma vez, resistência. Deus teve que descer para dar resistência para a sarça, para que ela não se consumisse. O mesmo Deus que desce e dá resistência para que a sarça não se consuma, e não se consoma, e não se destrua, Ele agora chama Moisés, vocaciona Moisés, envia Moisés de volta ao Egito. E Ele está dizendo: minha língua é pesada. Podemos dizer: eu sou gago, eu não tenho grande intelecto, eu não tenho condição, eu já tenho uma idade avançada, já estou chegando a 80 anos. Como que eu vou voltar para lá para cumprir uma missão ao qual eu não sou digno, não tenho condição? Levanta outro, escolhe outro. Senhor, tu desceste até aqui, mas eu quero te dizer que eu não tenho essa condição. Deus está mostrando para Moisés algo tão poderoso. Há uma mensagem da sarça para Moisés, dizendo assim: Moisés, assim como eu estou dando resistência para esta sarça insignificante, uma planta do deserto que é seca, não serve para nada, assim como eu dou resistência para ela, eu dou insistência para ela, o que sobra para ti, meu filho, que estou aqui te chamando, que eu estou aqui te escolhendo, que eu estou aqui te vacacionando, estou contando contigo, Moisés. Se para a sarça eu dei resistência, muito mais para você. Vá, que eu sou contigo, diz o Senhor. A resistência. E é nesse ponto que eu quero falar. Satanás tem tocado, Satanás tem atingido a resistência, principalmente da igreja, para que a igreja não venha resistir, para que a igreja não venha resistir, insistir, continuar, andar, permanecer.
apesar que o fogo vai queimando, o fogo é maravilhoso, mas há outros tipos de fogo, há outros tipos de chama que vai consumindo sonhos, que vai consumindo projetos, que vai consumindo tantas coisas em nossa vida, e nós vamos nos enfraquecendo, esmorecendo, porque estamos em um deserto. Mas Deus está nos dando uma lição no meio da sarça, dizendo: eu também estou me manifestando no meio de vós, para que hoje seja cheio da minha glória, seja cheio da minha presença, receba poder que vem do alto, para que tenha convicção da sua chamada, para que tenha convicção do seu futuro, para que tenha convicção do meu propósito, para que desfrute das minhas bênçãos, para que desfrute da minha graça, para que desfrute da minha presença, e mais ainda, tenha certeza, tenha persistência. Esta luta não vai te matar, esta guerra não vai te destruir, mas ela está te dando força, ela está forjando o teu caráter, para te dar sustentabilidade, para que quando chegue na hora de Deus na sua vida, você esteja de pé e possa dizer: eu sou o sobrevivente do deserto. Se coloque de pé aqui nesta noite, se coloque de pé aqui nesta noite. Oramai, choramaganamas, John Belerei, Generei, sou Caramalares. Levante a sua mão por um instante. Não ache que você vai morrer nesse deserto, não. Não ache que você vai sucumbir neste lugar ao qual você se encontra. Deus vai falar contigo aí. Deus vai se revelar aí para você. Deus vai se revelar nas coisas significantes da sua vida, coisas que você não dá valor, lugares que você não acha que Deus vai estar. Mas saiba que é nesse lugar que a pureza, a grandeza, a glória, a majestade de Deus vai se manifestar aí. Deus quer falar com você aqui nesta noite. Quantos estão preparados para ouvir a voz de Deus? Quantos estão preparados para sentir a glória de Deus? Quantos estão preparados para viver o melhor de Deus na sua vida, com a sua mão levantada? Então glorifica o nome de Cristo nesta noite. Glorifica o nome de Cristo nesta noite. Somente aquele que ainda acredita, somente aquele que ainda tem fé, somente para aquele que ainda insiste. Insistência. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Deus está fortalecendo alguém aqui nesta noite. Deus está animando alguém aqui nesta noite. Deus está fortalecendo alguém aqui nesta noite. Deus está animando alguém aqui nesta noite. Deus está levantando alguém aqui nesta noite. Deus está trazendo à existência coisas que você não acreditava mais, achava que já estava morto. Deus está trazendo de volta a tua memória. Ele ainda conta com você, Ele ainda acredita em você, Ele ainda quer usar você. Se você acredita, glorifique o nome de Jesus, adore a presença de Jesus. Ele está aqui nesta noite. Veja, para encerrar, Deus fala uma coisa tão interessante para Moisés. Pastor Jefferson, Deus fala para Moisés: Moisés, tira as sandálias, que o lugar é santo. Mas o deserto era santo. O deserto era santo. O deserto era santo. O lugar se tornou santo porque Deus estava. E porque Deus não só estava, mas a voz de Deus o seguia. Este lugar aqui pode ser um templo de 4 paredes. É uma igreja simples de cimento, de tijolo. Mas você não sabe que quando Deus se manifesta, a sua voz também se manifesta. E quando Deus se manifesta e a sua voz se manifesta, esse lugar se torna santo. Esse lugar se torna santo. Esse lugar se torna santo. E se esse lugar se torna santo, eu e você, que somos pecadores, temos falhas, temos erros, temos miserabilidades, mas Ele te deu a oportunidade de poder entrar nesta noite aqui e adorá-lo
na sua presença. Então, se você nesta noite está alegre na presença do Senhor, joga sua mão para cima e diga: Senhor, obrigado pela tua fidelidade, pela tua santidade, pela tua misericórdia. Oh, aleluia! Glorifica a Deus esta noite. Glorifica a Deus esta noite. Pastor Ciel. Oh, bagaraba chora bagas. Urebegaraba chora bagas. Urebeca chora marabas. Te adorar pelo que é. Oh, adore a Jesus esta noite. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Você que está nos assistindo pela internet, receba o renovo da tua vida, receba o renovo nas tuas forças. Deus ainda conta com você. É nesse deserto que Deus se revela, é nesse deserto que Deus te chama pelo nome. Deus ainda conta com você que me assiste aqui nesta noite. Receba o toque de Cristo. A igreja receba o toque de Cristo. Receba o milagre, receba o milagre.